Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje eu vou ministrar um conteúdo de ciências do nono ano do Fundamental 2, certo? Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos começar a estudar os modelos atômicos, certo? Basicamente, existem quatro postulados, quatro teorias sobre o desenvolvimento dos modelos atômicos, ou seja, o desenvolvimento do átomo. O átomo, como vocês bem sabem, são pequenas partículas as quais formam a nossa matéria, certo? E hoje vamos começar a estudar esses quatro modelos atômicos. E esses quatro modelos atômicos, tem o modelo de Dalton, o modelo de Rutherford, o modelo de Bohr e o modelo de Thomson, certo? Vamos começar hoje a falar sobre os dois primeiros modelos atômicos, os dois primeiros modelos pelos quais foram aceitos pela sociedade em geral sobre o desenvolvimento do nosso átomo, o desenvolvimento do átomo, o desenvolvimento dos estudos das estruturas que compõem o nosso átomo, certo? E o primeiro modelo atômico que foi proposto foi por John Dalton. Mas antes desse cientista ele propor esse modelo, lá em 400 e 500 a.C., um filósofo grego chamado Leucipo, ele já havia começado a propor as estruturas do átomo. Para ele concluiu que o átomo era indivisível, ou seja, indivisível, ele não podia ser repartido em outras partículas, em outras pequenas partículas. Então, para ele pegou uma maçã e ele repartiu a maçã no meio, duas partes. E a metade dessa maçã ele repartiu e começou a dividir a maçã em várias partes. Chegou um momento na maçã, do pedacinho da maçã, que o pedacinho da maçã ficou tão pequeno, que essa parte não pôde ser mais dividida, certo? Então, para Leucipo, o átomo ele era indivisível. Átomo significa indivisível, do grego indivisível, certo? Mas aí, depois de muito tempo depois de uns 2000 anos, né? Ainda lá com o Leucipo trabalhando com os discípulos dele, Demócrito foi um dos discípulos de Leucipo. E Demócrito, ele foi um dos filósofos responsáveis por espalhar a ideia de Leucipo, a ideia da estrutura de átomo que Leucipo propôs. E com o passar dos anos, dos séculos, depois de uns 2000 anos, veio aí alguns outros filósofos, né, como Platão, Aristóteles, esses filósofos maiores, grandes, como Platão e Aristóteles, eles desprezaram as ideias de Leucipo e Demócrito. Com o passar do tempo, John Dalton Dalton, ele veio para ressuscitar essas ideias das estruturas dos átomos. E com isso ele propôs alguns postulados, certo? Inicialmente para Dalton, o modelo atômico que ele fez semelhança foi a uma bola de bilhar, se aqui o átomo ele se assemelhava a uma bola de bilhar. Bola de bilhar, ela não pode ser repartida, ela é tão dura que ela não pode ser repartida, ela não pode ser dividida, certo? Semelhante a aquelas bolas de sinuca, aquelas bolas de bilhar de sinuca, certo? E com isso ele concluiu que todo elemento é formado por átomos, certo? Todo elemento é formado por átomos. A nossa massa, a matéria em geral, ela é formada por átomos. Nós já estudamos sobre isso, certo? E os átomos não podem ser criados nem destruídos.
mas com os estudos da radioatividade, com a descoberta e os estudos da radioatividade, nós sabemos, os cientistas, eles concluíram que os átomos eles podem sim ser criados através de algumas reações químicas, formam moléculas e partículas completamente diferentes, com propriedades químicas e físicas diferentes, certo? O terceiro postulado de Dalton foi que os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Hoje nós sabemos que isso é falso. Isso é falso. Com o desenvolvimento dos estudos, sobre as substâncias, foram descobrindo algumas formas de átomos. Quais são essas formas? São ditas formas alotrópicas. São formas alotrópicas, são substâncias alotrópicas. Mas o que são substâncias alotrópicas? São substâncias que são compostas por um mesmo átomo, mas que com massas diferentes. Um exemplo, o diamante é composto por carbono 12. E quando a gente olha o diamante, ele é uma pedra dura e brilhante, certo? Mas existe também um outro tipo de molécula também composta por carbono. Inclusive, é essa substância que tem no nosso lápis, que é o carbono grafite. O carbono grafite, ele já tem mais átomos, maior massa, maior quantidade de átomos de carbono. E com esse aumento de quantidade de átomos de carbono, há aí a mudança tanto na sua estrutura quanto na sua textura e nas suas características físicas também, Nós sabemos aí que o carbono grafite é um carbono pretinho, mole, que quando a gente vai riscando papel ele vai se desgastando, não é mesmo? Então, esse postulado aqui de que os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos é falso, certo? Outro postulado de Dalton é que em uma reação química os átomos se conservam. Lembram? Os átomos das substâncias, elas não podem ser criadas nem destruídas, mas sim o quê? Transformadas, certo? Só que no modelo atômico de Dalton, ele não estudou sobre algumas características que hoje nós conhecemos, algumas características dos átomos. Se eu pegar uma caneta e esfregar aqui no meu cabelo e aproximar perto de uns pedacinhos de papel, esses pedacinhos de papel vão grudar na caneta. Logo, observa-se aí que há uma natureza elétrica, entre os átomos. E essa natureza elétrica, Dalton, em nenhum momento, ele explicou e nem postulou durante o seu estudo sobre as estruturas do átomo. Aí chega aqui, chega esse carinha aqui, Thomson, e Thomson, ele observou essa natureza elétrica que existe, entre os átomos, e ele se aprofundou nessa natureza elétrica. Mas como foi que ele se aproximou? Antes de falar sobre o modelo atômico de Thomson, nós temos que falar sobre um cientista que fez um experimento. O nome desse cientista é chamado Crookes. Crookes foi um cientista pelo qual ele fez um experimento. Ele colocou aqui, vocês observando aqui na figura, ele colocou uma ampolazinha, semelhante a uma ampola, e nessa ampola ele fixou uma fonte de alta tensão. Essa fonte de alta tensão era acima de 20.000 volts, 30.000 volts, ou seja, era uma fonte altíssima, certo? Quando ele fixou essa fonte de alta tensão, nós sabemos que toda fonte de alta tensão tem um cátodo e tem um ánodo, certo? E nessa ampolazinha, essa parte daqui da extremidade da ampola, dessa extremidade, ele fez um revestimento de uma substância fosforescente. Essa substância foi o sulfeto de zinco, certo? E aqui dentro dessa ampola, através aqui do meu cátodo, ele colocou aqui dentro um tipo de gás, uma substância gasosa, rarefeita.
rarefeita. Lembra do significado da palavra rarefeito? Rarefeito é de pouca quantidade. Tão pouca que se torna desprezível, certo? Então, ó, ele colocou aqui, ele adicionou, soltou um gás aqui dentro rarefeito, ou seja, bem pouquinhas partículas, pouquíssimas moléculas do gás, certo? E ele ligou essa fonte de alta tensão. Quando ele ligou essa fonte de alta tensão, ele observou que essa parte aqui, ó, onde ele colocou o revestimento de sulfeto de zinco, ela acendeu. Ela começou a brilhar. E quando ela começou a brilhar, ela emitiu uma sombra. E essa sombra, ela era formada como se fosse formada por linhas retas, várias linhas retas. E com isso ele concluiu que esses raios, ó, esses raios que eram emitidos pela minha fonte de tensão, eles faziam uma sombra reta. Ele concluiu que esses raios eles caminhavam em linha reta. Ou seja, os raios catódicos caminhavam em linha reta, certo? Mas se ele colocasse um obstáculo, Crookes, ele colocou um obstáculo aqui dentro da minha ampola, bem no meio da minha ampola, soltou o gás lá, ligou a fonte de tensão e ele observou que esses raios, eles desviavam, eles não iam mais reto, eles desviavam. E com isso, ele concluiu que esses raios catódicos, eles possuíam massa, certo? Ok. Outro experimento que Crookes fez foi ele colocou uma fonte de alta tensão aqui, ó, negativa, aqui em cima, e positiva aqui na outra extremidade, na extremidade oposta. Ele colocou uma fonte negativa aqui em cima e uma fonte positiva aqui embaixo de eletricidade. Quando ele ligou a fonte de alta tensão e emitiu os raios catódicos, ele observou que os raios catódicos, ó, o cátodo, carga negativa, ânodo, carga positiva. O cátodo dos raios catódicos de carga negativa, eles eram atraídos pela fonte de tensão positiva. Eles eram atraídos pela fonte de tensão positiva. E com isso ele concluiu que os raios catódicos, eles possuíam carga negativa. Certo? Ok. Então, esses foram os dois postulados de dois cientistas. Primeiro foi Dalton e depois Thomson, sobre as estruturas do átomo. Frente a isso, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão pesquisar o modelo de Dalton e o modelo de Thomson, o desenho das estruturas do átomo, e vocês vão desenhar no caderno de vocês, ok? Na próxima aula nós vamos ver os dois últimos modelos, que é de Rutherford e Bohr, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Façam a pesquisa dos desenhos dos modelos atômicos de Dalton e Thomson, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estejam digitando e mandando para o site da escola, certo? Até a próxima!